Por favor, feche seus olhos, ligue o pensamento aos céus. Querido Deus, obrigado por esse culto que está acontecendo para o louvor da Tua glória. Ele é a nossa oferenda a Ti, é o nosso sacrifício de louvor, agradecendo pela vida, pela existência, agradecendo pela salvação, pela presença doce e real do Senhor em cada dia da nossa passagem por essa terra. Agradecemos por cada pessoa que aqui se encontra, os que acompanham em casa, e pedimos que a bênção do Senhor seja contínua na vida de todos eles. Dá-me agora a sabedoria para trazer a Tua palavra com simplicidade, mas com profundidade, que toque os corações e transforme as vidas para melhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quem está nos visitando hoje, por favor, fique de pé. Quem é visitante, fique de pé, por favor. Glória a Deus. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Só tem mulheres hoje. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Podem sentar. Dentre eles está ali a nossa irmã Maeli, né? Tia de Washington, do pastor Williams. Prazer ter você aqui, mais uma vez com a gente, viu? Abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Eu queria que os irmãos colocassem aí, por favor. Pode colocar NVI aqui em cima, por favor. Atos dos Apóstolos 17, 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar que está inscrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e também, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e por meio do homem que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que Deus abençoe suas palavras. Para quem gosta de anotar, o Deus desconhecido. Agnostos Theos, em grego, significa o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo era um judeu religioso, zeloso da prática judaica e fiel a Deus. Ele foi educado por um dos homens mais sábios daquela época, que era conhecido como Gamaliel. Naquele tempo era como se ele frequentasse uma universidade, porque ele vivia com aquele homem aprendendo da sua sabedoria. Ele era um doutor da lei, era um profundo conhecedor da religião judaica. E quando ele soube que Jesus havia morrido e ressuscitado, ele não creu na ressurreição de Jesus. E ele ficou muito enraivecido quando ele soube que muitas pessoas estavam deixando o judaísmo tradicional para aceitar que Jesus era o Messias,
o Cristo. Messias é hebraico e Cristo é em grego, o ungido, o Salvador do mundo. Aquilo criou uma revolta muito grande no apóstolo Paulo. E ele formou um grupo de pessoas zelosas da lei e começou a ir ao encontro de cristãos e os prendia. Alguns foram torturados, outros até mesmo mortos. O relato bíblico do livro de Atos dos Apóstolos nos conta a história de Estevão, um homem que foi ungido para ser diácono, um homem espiritual, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do temor de Deus, um homem sincero em sua fé. Mas na cegueira da sua religiosidade, o apóstolo Paulo acreditava que estava fazendo uma coisa boa, e ele consentiu que Estevão fosse arrastado para fora da cidade. Ele não fez nada para intervir em favor da vida daquele homem, e aquele homem foi assassinado a pedradas fora da cidade, unicamente porque ele cria que Jesus era o Senhor e o Salvador da raça humana. Mas um dia Paulo soube que havia uma igreja que estava crescendo numa cidade chamada Antioquia e também em Damasco, e ele resolveu que ele tinha que ir a esses lugares para prender os cristãos que estavam lá. Acreditava ele que perseguir e prender os cristãos era uma forma de deter o crescimento deles, não sabendo eles que quanto mais perseguidos eram, maior era a sua fé. E a lição primeira que você tira para a sua vida é que não importa o quanto você seja perseguido por causa da sua fé em Jesus Cristo, se você verdadeiramente teve uma experiência com o Senhor, quanto mais te perseguirem, mais você se fortalece no Senhor. O verdadeiro crente é testado na provação. Provação é dificuldade. E é na dificuldade que nós somos testados na nossa fé. Pois bem, o apóstolo Paulo recebeu ordem dos sumos sacerdotes, os chefes da religião judaica, para ir prender os cristãos. No meio do caminho uma luz intensa brilhou e ele ficou cego, caiu do cavalo literalmente, e ele voltou para a cidade todo envergonhado, sem saber o que fazer, porque ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele não entendia aquilo, ele ficava confuso. Mas Deus levantou um homem para cuidar de Saulo. O nome dele não era nem Paulo ainda, era Saulo, que significa grande. E mais tarde ele adotou o nome Paulo, que significa pequeno. E ele se tornou um homem pequeno diante de Deus, porque ele reconheceu que grande é somente o Senhor. E aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado, porque a altivez de espírito, diz a Bíblia, antecede a queda. Então, irmãos, não devemos nunca nos engrandecer por causa da nossa fé, da nossa experiência espiritual. Devemos somente engrandecer o nome de Cristo. É a Ele e somente a Ele que deve ser dada toda a honra e toda a glória. Continuando, o apóstolo Paulo recebeu essa visita desse homem chamado Ananias, que foi orar por ele, por ordem do Senhor. E quando ele orou por Saulo, que ainda não era Paulo, caíram como se fossem escamas dos seus olhos, e ele olhou em volta e voltou a enxergar. Ele ficou 3 dias cego, 3 dias sem enxergar nada, mas depois de 3 dias ele voltou a ver. Mas ele não recuperou apenas a visão física, ele obteve a visão espiritual. A visão espiritual nos capacita a enxergar além do véu, além daquilo que está diante dos nossos olhos, a enxergar pela fé, a enxergar o invisível, a enxergar o sobrenatural agir de Deus na vida dos que creem. Quem crê nisso? O apóstolo Paulo então começou a pregar o evangelho, e Deus colocou um outro homem, depois de Ananias, que orou por ele, para ele voltar a enxergar. Deus colocou um outro homem na vida dele chamado Barnabé, um homem que também era muito sábio na palavra, que era respeitado por toda a igreja de Jerusalém. Ele adotou Paulo como discípulo, e ele foi discipular Paulo. E eles começaram a andar por toda parte pregando o evangelho do Senhor Jesus. Em uma dessas viagens, Paulo chegou à Grécia, esse país que nós conhecemos hoje, mas que na época era dividido em regiões pelas suas cidades e estados. E ali na Grécia ele foi abordado por alguns sábios, homens de grande cultura, de grande saber e conhecimento. E ele foi levado a um lugar de debates chamado Areópago. O Areópago ficava numa colina onde havia vários templos dedicados a vários deuses gregos.
Havia a deusa do amor, o deus do vinho, o deus da guerra, havia todos os tipos de divindades. E havia vários templos naquele lugar. Havia também um amplo espaço para debates, onde na antiguidade o Senado, que era formado pelos sábios, nós chamamos de Senado apenas para vocês terem um entendimento, ou uma espécie de Supremo Tribunal, ali se reunia. Mas nessa época havia a democracia grega, e eles haviam eleito quem eram os sábios que debatiam naquele lugar. E Paulo, ele é levado a esse lugar para debater com alguns dos homens de maior cultura. Era um centro de efervescência cultural, de efervescência filosófica. E vocês sabem até hoje que a filosofia grega é a filosofia mais estudada e falada no mundo todo. Então Paulo, quando chega ali, ele começa a debater com filósofos que eram simpáticos a correntes diferentes. Alguns brigavam entre si no debate, mas Paulo não está preocupado em tomar partido com uma daquelas correntes filosóficas. Paulo está preocupado em apresentar Jesus. Esse episódio de Atos 17 é o primeiro grande episódio de embate ideológico entre a fé cristã e a filosofia secular. E o apóstolo Paulo começa dizendo: varões, andei por vossa cidade. E ao percorrer toda a cidade, fiquei impactado com uma coisa. O quê? O número de templos que há na cidade. Vocês adoram a vários deuses, mas eu fiquei surpreso, porque quando eu cheguei em um dos lugares da vossa cidade, eu achei um altar e em cima dele não tinha estátua nenhuma, mas embaixo estava escrito Agnostos Theos, que significa em português, ao Deus desconhecido. Ora, irmãos, eu vou lhes contar o que foi que aconteceu. 600 anos, ou seja, 6 séculos, antes de Paulo chegar ali, e quando eu falo isso eu me emociono, porque eu vejo a sabedoria de Deus preparando o terreno para a sua palavra ser pregada. 600 anos antes de Paulo chegar naquele lugar, houve uma praga. Vou botar na linguagem de hoje para todo mundo entender. Houve uma epidemia. E morreram milhares de pessoas em Atenas. Milhares. Ninguém sabia mais o que fazer. Tinham feito sacrifícios de animais a todos os deuses que havia naquela terra e os deuses que eles tinham conhecimento que existia em outras terras. E não adiantou. A mortandade não parava. É bom lembrar que quando Paulo faz esse discurso, segundo os historiadores, havia em Atenas templos e altares dedicados a cerca de 3.000 deuses diferentes. Isso mesmo que você ouviu, 3.000 divindades diferentes eram adoradas em Atenas. Porque eles eram tão sábios, né, no saber humano, que eles achavam que tinham que erguer templos à torta e à direita para todos os deuses que eles conheciam. Quando não erguia um templo, erguia pelo menos um altar para um sacrifício àquele Deus. E aí o que aconteceu? 600 anos antes de Paulo, ninguém detinha essa praga. Então eles tentaram, sacrificaram a todos, procuraram os sábios. Foi quando um deles disse: existe na ilha de Creta um homem que é um dos nossos sábios. Ele também é grego, mas ele não adora nenhum dos nossos deuses. Ele adora um Deus desconhecido. E foram buscar este homem sábio. E quando este homem sábio chegou, ele disse: olha, talvez este Deus que vocês não adoram esteja muito irritado com vocês. Esteja tão irritado que está permitindo essa praga. Vocês têm que sacrificar a ele. Mas como vamos saber o que sacrificar a ele? Os historiadores dizem que eles colocaram ovelhas soltas no campo e oraram dizendo: ó Deus desconhecido, as ovelhas que escolheres serão as sacrificadas. Aquelas que ao invés de comer, sentar na relva, essa é a escolhida. E sentaram as ovelhas, irmãos, que se encaixava no padrão do sacrifício estabelecido por Deus. E eles sacrificaram essas ovelhas a esse Deus desconhecido. A praga parou no dia seguinte, ninguém mais morreu. E essa história ficou registrada nos anais da história do povo da Grécia. E 600 anos se passaram. Às vezes um feito de Deus lá no passado é uma proteção de Deus para um livramento que vai acontecer lá na frente e você não entende. Às vezes um concurso que você fez e não passou, um vestibular que você prestou e não foi aprovado, um casamento que você estava prestes a casar,
a noiva ou o noivo desistiu, um negócio que você ia fechar e tudo deu errado. N situações em nossas vidas acontecem de modo inexplicável. A primeira grande lição que esse texto nos traz, portanto, é: não temas. Diga comigo. Olha para a pessoa do lado e diga: Deus é soberano, é Senhor, Ele é o Senhor da história. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então por que ter medo? Por que ter medo de perder o emprego? Por que ter medo de ficar doente? Por que ter medo de seus filhos não servirem a Jesus quando você está educando eles no caminho da verdade? Por que ter medo do dinheiro no fim do mês não dá para pagar as contas? Por que ter medo de morrer se você tem certeza da salvação? Por que ser dominado pelo medo? O medo não nos tira a salvação, mas o medo nos tira a alegria da salvação. Porque o medo nos faz viver com ansiedade, com inquietação, quando na verdade a palavra de Deus nos ensina a vivermos na dependência de Deus, na esperança de que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então não importa qual seja o tipo de problema pelo qual eu ou você estejamos passando, o Senhor está nos dizendo: não murmure, não reclame, não temas, eu continuo sendo o teu Deus. E eu estou agindo sem que você nem perceba. Então o apóstolo Paulo pegou essa história que ele tomou conhecimento e disse: passando por vossa cidade eu vi um templo dedicado a um Deus desconhecido, Agnostos Theos. Pois este Deus desconhecido, ao qual adorais sem nem conhecer, é Ele que eu prego. Olha que coisa interessante. Paulo não começa o seu discurso condenando. Ele sabia que o povo de Atenas era um povo idólatra, que adorava ídolos feitos por mãos humanas. Ele começa o seu discurso constatando que no meio da sua cegueira espiritual, aquele povo também tinha um tipo de temor ao Senhor. Eu não sei como é a sua família, eu não sei como é o seu círculo de relacionamento, de amizade, de trabalho, de estudo. Eu não sei qual é a fé das pessoas que rodeiam vocês. Eu não sei quais são as práticas sexuais dessas pessoas. Eu não sei quais são as ideias que eles têm. Mas eu tenho que te dizer que se você começar um discurso condenando, você já perdeu a discussão. Você tem que aprender a ouvir. Aprender a ouvir, diga comigo, aprender a ouvir. E a partir do que a pessoa fala, Deus vai lhe dar sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos dará sabedoria acerca do que dizer em cada situação. É por isso que o crente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, o crente tem que orar, viver em comunhão e intimidade com o Senhor, porque vai acontecer situações em que você vai cruzar o caminho com pessoas mais inteligentes do que você, mais cultas do que você, mais informadas do que você. E você vai ficar até acanhado de como abrir a boca para conversar com alguém que domina aquele assunto melhor que você. Não pode ter medo, porque aquele que habita em você, que é o Espírito Santo, ele é maior do que a sabedoria daquele que está diante de você. Então aquele vai chegar com conhecimento, esbanjando sabedoria humana, mas você vai falar o coração dele, movido ou movida pelo Espírito Santo, tocando numa área que ele não esperava. Eu vou lhes dar um exemplo. Há umas décadas atrás, houve um grande debate numa famosa universidade norte-americana, e eles convidaram o maior teólogo daquela época, o mais famoso, e que ele tinha umas ideias que pareciam até anticristãos. E chegando lá, ele não se saiu muito bem, e eles também levaram um homem que era ateu. E o ateu chegou lá, cheio de conhecimentos científicos, para provar que Deus não existia, que Deus foi uma invenção humana, que a religião foi uma invenção humana, a religião não passava de uma tática humana para controle das pessoas, através da superstição, que antigamente o povo adorava o raio, dizendo que o raio era Deus, aí descobriu que o raio era descarga elétrica, o povo adorava o sol, aí depois viu que o sol era apenas um astro, e sempre o povo estava adorando coisas ou pessoas que na verdade não eram deuses. Num certo sentido ele estava certo, porque Deus só existe um. Mas aí ele falou de tanta coisa, com tanta sabedoria, que ele perguntou de um modo arrogante: alguém aqui quer debater comigo? Alguém aqui tem conhecimento para me enfrentar?
e ninguém ousou se levantar para debater com aquele homem. Foi quando um homem levantou a mão e disse: eu posso ir até aí fazer uma pergunta? Ele disse: venha. E aquele homem foi com um saquinho na mão, um saquinho de papel, e quando ele chegou lá na frente: quem é o senhor? É professor aqui da universidade? Não. É professor de alguma outra universidade? Também não. É doutor em alguma área? Também não. Eu sou o zelador aqui da universidade. Eu faço a limpeza. Ele disse: mas o senhor está zombando de mim? O senhor é o zelador e quer debater comigo? Ele disse: quero, mas o senhor me dá permissão de fazer uma coisa? O quê? Ele abriu o saco, descascar e chupar essa laranja. Todo mundo gargalhou. Ele descascou a laranja, chupou a laranja, virou para aquele doutor, para aquele homem sábio e disse: eu queria que o senhor me respondesse só uma pergunta. A laranja que eu acabei de chupar, ela é doce ou ela é azeda? E o homem disse: o senhor é um tolo, vem aqui para frente com essa pergunta ridícula. Como é que eu vou saber se quem chupou foi o senhor? Ele disse: exatamente. Se o senhor ainda não teve uma experiência com Deus, como é que o senhor pode falar daquilo que o senhor não experimentou? Tchau. Na simplicidade, ele calou a boca daquele homem e foi aplaudido efusivamente por todos. Porque Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as tolas para confundir as sábias. Então o apóstolo Paulo naquele momento não foi ter com eles em sabedoria humana, mas ele foi com tremor e temor com a sabedoria de Deus. E aí Paulo começa a pregar. Ele destaca: eu notei que vocês são religiosos, tão religiosos que adoram o Deus desconhecido. E aí ele encontrou a brecha: esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. Quando se for evangelizar alguém, e no meio da fala alguém dizia assim: isso e isso, o Espírito Santo, isso e aquilo, o Deus que está no céu, eis a brecha. Começa a falar desse Deus que está no céu, que não é um Deus de longe, como diz Isaías, é um Deus de perto. Começa a falar do Espírito Santo como a essência de Deus, que está perto de todos que o invocam em espírito e em verdade. Não maltrate as pessoas mais do que elas já são maltratadas no dia a dia. Não as humilhe se colocando num pedestal de superioridade espiritual. Não, irmãos. Vá com humildade, vá com tremor e temor, na dependência do Espírito Santo, pedindo o tempo todo que Ele te dê sabedoria nas palavras, porque Ele, o Espírito Santo, sabe o que cada uma daquelas pessoas precisa ouvir. E quando você vai em humildade, com temor e tremor, Deus te usa. Você não tem que temer se é o seu médico, se é o seu dentista, se é o seu professor universitário. Você não tem que ter medo de ninguém. Ah, porque eu trabalho numa casa de família, eu trabalho na casa de doutor fulano, de doutora fulana. Ótimo, ele é doutor, ela é doutora na área lá que ele é um profissional. Mas você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. E onde você vai, Ele vai contigo. E o Espírito Santo não é ninguém mais do que o próprio Deus. Então aonde você vai, o Senhor está contigo. Então o crente não tem que se sentir inferior, mas também não tem que adotar uma postura arrogante de superioridade. Os dois extremos são perigosos. O extremo de se sentir melhor que os outros e o extremo de se sentir inferior aos outros. Entenda que se você hoje tem o conhecimento da graça, se você hoje tem o conhecimento de quem é Jesus na sua vida, é porque um dia o Espírito Santo colocou alguém no seu caminho para falar desse maravilhoso amor, dessa maravilhosa graça. E o Espírito Santo encontrou brecha na sua alma, através das palavras daquela pessoa, para te convencer de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Mas a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, não é você. Eu e você somos apenas vasos, instrumentos. Quem mata a sede é o copo ou a água? É o copo ou a água? Mas para a água chegar na minha mão e eu poder matar a minha sede, é preciso que tenha um recipiente para a água estar dentro. Você é o recipiente, mas quem mata a sede das pessoas que estão com sede de Deus é o próprio Deus através do Espírito Santo. Tenha esse sentimento de humildade, de que você é um instrumento nas mãos desse Deus, e se alegre.
se alegre pelo privilégio de ser usado por Deus na vida de outras pessoas. Deus te considerou digno ou digna de ser um vaso dele, para através da tua vida, derramar o amor dele na vida de outras pessoas. Tem muita gente aí, gente, que é sincera, que ainda não teve uma experiência genuína com o Senhor Jesus, porque faltou alguém que com amor, com respeito, chegasse a elas. Porque quando você chega com o preconceito, com o desrespeito, com a ofensa, com o sentimento de superioridade, você fechou as portas. Mas peça a Deus que te dê sabedoria, para que nas próximas abordagens você seja usado ou usada por Deus para trazer vidas aos pés do Senhor Jesus. Outro detalhe importante que não posso esquecer é que não é importante se essa pessoa vai vir para a sua igreja. Isso aí é Deus que vai dar o direcionamento. O importante é que ela seja salva por uma experiência genuína com o Senhor Jesus. Mas voltando ao foco, Paulo então diz: esse Deus desconhecido, o agnostos theos, é o Deus que eu prego. E aí ele começa a descrever quem Deus não é. Ele bate no pessoal sem bater. Ele aborda o tema da idolatria sem ser ofensivo. Porque nós somos descendência de Deus, como já disse um dos vossos poetas. Olha só, Paulo estudou as pessoas que ele queria evangelizar. Você quer falar do amor de Jesus para alguém, não procura conhecer a história de vida da pessoa, não procura saber quem ela é, como ela vive, que experiências ela já teve. Tenha paciência em ouvir e aprender. Um bom missionário, quando ele chega num terreno, ele não sai logo pela rua pregando, ele primeiro vai conhecer o território. Então Paulo conheceu o território, ele conheceu a filosofia grega, a poesia grega. Ele disse: tem um poeta de vocês, se eu não me engano é Cleantes o nome, que disse que nós somos descendência de Deus. É claro que o contexto em que aquele poeta falou que nós somos descendência de Deus, ele estava se referindo aos deuses da cultura grega, aos deuses do Olimpo, a Zeus, Poseidon e outros deuses da cultura grega. Paulo cortou essa parte de idolatria, ficou só com a parte que interessava. Um dos vossos poetas disse que nós somos descendência de Deus. Ora, se somos descendência de Deus, então Deus não pode ser representado por estátuas de ouro, de prata ou de qualquer outro objeto. Ele começa a fazer aqueles homens pensarem, refletirem sobre a lógica da sua fé. Paulo os desafia a uma reflexão que ninguém nunca os levou a refletir, e usa a própria sabedoria deles para levá-los a essa reflexão. O Espírito Santo começa a usar Paulo, e Paulo começa a falar da criação. Eles entendiam que a criação começa lá atrás, com os pré-deuses, vamos chamar assim, na cultura grega, que foram anteriores aos deuses. E ele começa a dizer que não foram eles que criaram o mundo. Mas ele não chega e diz assim: olha, não foi o seu Deus que criou o mundo, não. Vocês estão errados. Não, ele não disse. Ele já disse: vocês adoram um Deus desconhecido. Pois eu quero dizer que esse Deus desconhecido, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou a raça humana, Ele criou os animais, Ele criou as plantas, Ele criou tudo o que existe. Olha a sabedoria de Paulo. Ele encontra a brecha, o caminho, a porta, o acesso. Deus tem te dado acesso dentro da tua família. Outro dia eu fui chamado para visitar um casal que estava brigando, falando de se separar. E eu cheguei lá e falei do amor de Deus para esse casal. Quando eu terminei de falar do amor de Deus, o casal aceitou a Jesus. E hoje está servindo a Jesus, não em Jerusalém, em uma outra igreja, mas estão servindo a Jesus e são meus amigos até hoje. Quando Ivete Sangalo teve aquele bate-boca com Baby do Brasil sobre o Apocalipse, muita gente foi para a internet gravar vídeo ou para defender Ivete, ou para defender Baby, ou para atacar as duas. Eu aproveitei, outros para dizer que aquele povo que estava ali estava tudo no inferno. Eu aproveitei, está lá no meu Instagram, @pastorteobaldo, e falei do amor de Deus.
Falei da necessidade de buscarmos a Deus. Aí quando eu botei o título de propósito sobre a polêmica de Baby e Ivete, todo mundo clicava, doido para ver se eu ia descer a madeira em alguém. Quando chegava lá, eu estava falando do amor de Deus. Teve quase 12 mil acessos. Teve gente até do estrangeiro que acessou. Teve gente que ficou me mandando mensagem em off. Teve gente que passou até a me seguir. Olha, eu gostei da forma como você falou. Você falou do amor de Deus. A Bíblia diz que a palavra é para ser pregada a tempo e fora de tempo. Porque o Deus desconhecido de Atos 17 ainda é o Deus desconhecido para muitos que pensam que o conhecem. Por quê? Porque as pessoas conhecem Deus pela descrição da religiosidade. E quando você conhece Deus apenas pela descrição da religiosidade, não significa que você teve uma experiência com Ele. Seja você evangélico, seja você católico ou de qualquer outra religião. Não é a religiosidade herdada dos nossos pais, não é o ambiente onde fomos educados e onde crescemos que vai determinar a nossa intimidade com Deus. O que vai determinar a nossa intimidade com Deus é um relacionamento contínuo. Aliás, o profeta Oséias já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele mesmo vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. E como é que nós podemos conhecer a Deus? Através de uma vida de intimidade espiritual. A intimidade espiritual se dá através de vida de oração, se dá através de vida de devoção, vida no altar, vida de compromisso ético com a palavra, que nada mais é do que praticar a palavra no dia a dia. E isso não é fácil, porque a nossa natureza humana, pecaminosa, ela tende a ser egoísta. E por tender a ser egoísta, ela vai querer nos levar a fazer o que nos convém, o que vai nos dar alguma vantagem, ou para nós mesmos, ou para as pessoas que amamos. É da natureza humana essa atitude, essa inclinação egoísta. Mas quando temos intimidade com Deus, e o Espírito Santo verdadeiramente reina em nós, então Ele começa a falar com o nosso espírito. E essa comunicação não verbal, essa comunicação íntima, invisível aos olhos, mas perceptível na alma, esta interação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem, ela faz com que o homem perceba as coisas com um outro entendimento. Isso é tão profundo que o apóstolo Paulo vai escrever e ele vai dizer que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Ele diz que o homem natural vê tudo naturalmente, mas o homem espiritual vê as coisas espiritualmente. Por exemplo, uma mulher sábia edifica a sua casa. Mas o que é isso? É uma mulher que vê as coisas com os olhos da fé. Ela vê o perigo rondando a sua família. Pode estar rondando a ela, o seu esposo, os seus filhos. Um homem sábio, ele também percebe as mesmas coisas. Mas se ele tiver um discernimento espiritual, ele vai ter uma atitude espiritual. E qual é a atitude espiritual? É entrar em guerra espiritual de oração. É começar a trazer os princípios da palavra para a vida prática da família, começando por você mesmo. Porque você não pode cobrar do outro a vida que você ainda não vive. Você não pode cobrar do outro o comportamento que você ainda não tem. Então você tem que se tornar a mudança que você quer ver no outro. E isso se dá por um rendimento, por uma submissão completa ao Espírito Santo. Pastor, e quando a gente faz tudo isso, e ainda assim, a coisa fracassa. Um casamento acaba, um filho cai nas drogas, uma filha sai da igreja, e tantas outras situações desagradáveis. O que é que o Senhor diz a esse respeito? Irmãos, a soberania de Deus é absoluta e é inquestionável. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus deu a você o direito de escolher entre a bênção e a maldição, caminho de morte ou caminho de vida. O que lhe resta é Deus ainda manter essa pessoa viva. Continue orando para que Deus retire daquele caminho de morte e traga para um caminho de vida. Mantenha viva a esperança, a chama da fé, a crença no sobrenatural de Deus, que Ele é sim capaz de intervir e mudar aquela história. Paulo começou a pregar e ele começou a perceber que as pessoas estavam prestando atenção na sua pregação, estavam interessadas. Aí Paulo cometeu um erro que foi também um acerto. Vou repetir, Paulo cometeu um erro que foi também um acerto. Por que foi um erro?
porque ele sabia, pelo seu conhecimento daquele povo, que eles não criam no que eu vou falar agora. Mas foi também um acerto, porque o evangelho, presta atenção, igreja, por favor. O evangelho não é para ser pregado pela metade, e muito menos pela conveniência. Eu vou falar disso, mas não vou falar disso porque o povo daqui não gosta. Eu vou falar dessa parte, mas vou omitir essa parte, porque se eu falar isso, talvez muita gente vá embora, talvez saiam da igreja, talvez não queiram frequentar a igreja. Diga comigo, a palavra é para ser pregada na sua totalidade. Amém? Paulo falou de ressurreição dos mortos. Os gregos não criam em ressurreição dos mortos. Quando ele começou a falar, pois este mesmo Jesus que morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí começaram a se levantar e ir embora. Quase todos foram embora e começaram a zombar dele. Tudo que até então era motivo de admiração perdeu o valor. Olha, presta atenção, olha para mim. Quando você começar a falar o evangelho, sem arrogância, sem ser ofensivo, sem ser agressivo, mas pregar o evangelho na sua inteireza, saiba de uma coisa: pessoas vão se afastar de você. Mas diga para a pessoa do seu lado, não fique triste. Continue amando e orando por essas pessoas. Quando Paulo olhou em volta, tinha um punhadinho de gente que ficou. E esse punhadinho de gente disse: nós cremos em cada palavra que você pregou. E nós queremos esse Cristo em nossa vida. Dê um glória a Deus bem forte. E dentre eles estava um chamado Dionísio, o Areopagita. O significado disso é importante porque esse Dionísio era uma liderança proeminente naquele lugar. Este homem foi a porta que Deus abriu ali para alcançar outros. E surgiu mais tarde uma forte igreja naquela cidade. Não duvide do poder da pregação. Não duvide do poder do Espírito Santo que está em você. Assim como Saulo, depois Paulo, teve a visão transformada, você também vai ter a sua visão transformada. Existem homens e mulheres que não entenderam que neste mundo nós estamos aqui para brilharmos, para sermos luz em todo lugar onde Deus quiser nos colocar. Nós precisamos de homens de Deus na universidade. Nós precisamos de homens de Deus no mundo dos negócios. Nós precisamos de homens de Deus na política. Nós precisamos de homens de Deus trabalhando em empresas estratégicas deste país. Nós precisamos de homens de Deus sendo comerciantes. Precisamos de homens de Deus sendo professores e professoras. Precisamos de homens de Deus sendo médicos e enfermeiros. Precisamos de homens e mulheres de Deus em todas as áreas. Mas homens e mulheres de Deus que primeiro busquem a glória de Deus e não a própria glória. Que primeiro busquem exaltar o nome do Senhor e não o próprio nome. Quem diz amém a essa palavra? Ah, pastor, esse mundo jaz no maligno. Não tem esperança. Tem sim, eu repudio essas palavras. A esperança deste mundo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a água que vai matar a sede deste mundo. Mas eu e você somos os instrumentos, somos os recipientes que vai levar a água a quem tem sede, vai aliviar a angústia de muitos corações, vai trazer esperança ao perdido e vai lhe dizer: sim, Jesus é a esperança das nações. Concluindo, assim como o apóstolo Paulo foi um vaso poderoso nas mãos de Deus, você também pode ser. Não duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Não subestime o potencial que há em ti na pessoa do Espírito Santo. Porque o Deus que usou Paulo é o mesmo Deus que vai usar João, José, Maria, Antônio, você. Diga seu nome, a mim, diga o seu nome. Jesus quer usar você. O que é que precisa? Disponibilidade, diga disponibilidade. Se eu disser assim: pessoal, aqui atrás tem muito lixo. Eu tenho 7 vassouras aí atrás. Eu preciso de 7 pessoas para me ajudar a varrer aí atrás. O que é que eu vou esperar depois de falar isso? Vou esperar o quê? Que alguém se voluntarie. Quando Deus disse a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que foi que Isaías fez? Ele se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
Esta semana eu vou fazer algumas reuniões com os 12, com os pastores, com os líderes de ministério, e vou apresentar alguns desafios para a nossa igreja. Eu espero que vocês não faltem a essas reuniões. Eu vou comunicar individualmente com cada um e depois vou reunir com toda a igreja. Nós temos alguns desafios para esse ano de 2024. Nós queremos ver essa igreja crescer tanto que logo um culto só não baste. Mas é preciso que cada um de nós arregacemos as mangas e trabalhemos arduamente para conquistar almas para Jesus. Eu disse conquistar almas para Jesus. Não é para tirar membros de outras igrejas. Não é para convidar a pessoa que já está na sua igreja, que ralou, que trabalhou para ganhar aquela alma e querer trazer para cá para ele ser daqui. Mas é ganhar almas que ainda não tiveram experiência com Jesus. Se alguém vindo de uma outra igreja, movido pelo Espírito Santo de Deus, quiser vir, entraremos em contato com aquela igreja e comunicaremos eticamente o que está acontecendo. Mas o nosso trabalho de evangelização não é tirar membros de outras igrejas. É falar do maravilhoso amor de Deus a quem precisa de paz e de esperança.